Bom dia. Hoje, Salmo 51. Salmo 51, não sei se você conhece a história. Davi, rei de Israel. Davi um dia peca e ele vai adulterar com uma mulher. Davi é aquele que escreveu várias partes dos salmos que nós lemos. O homem segundo o coração de Deus, cheio de elogios, e o maior rei de Israel também teve os seus erros e as suas falhas. E esse salmo vai falar de uma dessas falhas, porque Davi, quando pratica esse adultério, ele faz com que essa mulher que era casada, o marido dela morre, então ele pega a mulher. É interessante que quando isso acontece, a forma com a qual Deus fala com Davi. Deus manda um profeta até a casa de Davi e esse profeta conta uma história. Ele chega para Davi e fala: Davi, numa cidade existiam dois homens. Um dos homens muito rico, tinha muito gado, muitos bois, muitas ovelhas, tinha muita coisa. E tinha nessa mesma cidade um outro homem que tinha apenas uma ovelhinha em casa. E ele criava essa ovelha como se fosse um membro da família. Ela entrava dentro de casa, deitava na sua cama, comia da sua comida. E aí um dia esse homem muito rico recebe um convidado, e quando ele recebe um convidado, ele vai nesse homem pobre, pega a única ovelhinha dele e mata. Mata para poder servir a este convidado. Então Davi, furioso, se levanta e fala: este homem deve morrer. Natan então olha para ele e fala: Davi, você é esse homem. Davi então percebe que cometeu um erro. Será que ele não sabia antes? Sabia, mas muitas vezes nós não confrontamos os nossos próprios erros, nós não medimos as consequências dos nossos próprios atos. E aí achamos: olha, eu errei, mas está tudo bem, vamos continuar a vida, deixa assim como está. E essa história, como foi contado através de uma terceira pessoa, fez Davi perceber aquilo que ele fez. Muitas vezes nós também somos assim. Nós olhamos para situações de fora e nós achamos sempre ou que aquilo que aconteceu conosco do lado de fora foi terrível e eu jamais me perdoarei, ou então eu acho: não, aquilo não foi nada demais, eu quero ignorar aquilo e continuar porque foi tudo normal. Muito dificilmente nós acertamos na medida quando nós julgamos algo de fora de nós. Nós ou achamos que é algo muito melhor ou muito pior do que o que verdadeiramente é. Por isso que no Novo Testamento vai nos dizer que antes de eu julgar ao meu irmão, antes de eu apontar para o cisco no olho do meu irmão, eu devo tirar a trave do meu olho. Mas esse texto vai falar justamente agora o que é que Davi faz quando o profeta o repreende, ele cai em si do seu próprio erro. Agora ele chega aqui e ele vai dizer, e a oração que ele vai fazer é mais ou menos dessa forma: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi estava dizendo com pequei somente contra ti, ele sabe que ele teve outros erros, mas aqui é como se Davi estivesse olhando para toda a trajetória de vida dele. Davi era pastor de ovelhas e aqui Deus o colocou como rei de Israel. Davi, ele não reconheceu e não foi grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez por ele. Deus ainda chega para Davi e fala: Davi, se você tivesse me pedido, eu teria te dado muito mais do que já te dei até o dia de hoje. Virar as costas, decepcionar alguém que nos ame, que faz por nós tudo isso. Será que nós temos algo como isso na nossa história? E qual é o nosso posicionamento? O texto continua e Davi fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O desejo de Davi é ser purificado, o desejo de Davi é ser limpo de todo tipo de situação. Quando nós erramos, qual é o nosso desejo? Que ninguém saiba o erro que eu cometi? Ou verdadeiramente: Senhor, eu quero ser limpo, nunca mais eu quero cometer esse erro. A Bíblia nos ensina que o pecado está em nós, o pecado vem da nossa natureza, mas nós temos poder de dominar o pecado. Esse é o convite desse salmo. Aqui ele vai dizer ainda: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, e então ensinarei. Que possamos todos nós ter a alegria da salvação, a alegria da salvação. Esse é o nosso medidor, para que a partir disso possamos ensinar outras pessoas a passar e vencer tudo aquilo que nós passamos e vencemos. Que Deus te abençoe hoje e sempre.